E aí, pessoal, um recomeço pós-janela do Grêmio. O final de semana vai ser eletrizante. O Grêmio joga domingo às 16 horas, viaja hoje para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter live da chegada do Grêmio lá no Rio. Mas, claro, tudo está no domingo. O Grêmio às 4, o Botafogo às 6h30. Nós vamos acompanhar. Mas a pergunta neste momento é: qual o Grêmio de Renato para essa partida? É partida de responsabilidade, o Grêmio precisa vencer e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, precisando comprar alguma coisa, precisando de um dinheiro extra. Você tem FGTS parado? A Mais Ágil é a solução. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai falar com o WhatsApp, direto com a mais Ágil. Lá, sem burocracia, em menos de 24 horas, esse dinheiro vai estar na sua conta. Mais Ágil é muito legal, um serviço muito personalizado para você ter o FGTS lá na sua conta. Tem FGTS parado? Mais Ágil resolve. Gente, final de semana em que o Grêmio enfrenta o último colocado do Campeonato Brasileiro. Isso coloca a vírgula da responsabilidade nessa partida. Tem que ganhar. O Botafogo vai a BH jogar contra o Cruzeiro. A tarefa do Botafogo é muito mais complexa que a do Grêmio, mesmo que os dois jogos sejam fora de casa e que o Grêmio enfrente um adversário desesperado. Essa é a realidade. O desespero do Vasco, claro, que incomoda o Grêmio, mas o Grêmio precisa, neste momento, ser forte. E a grande pergunta: que Grêmio nós veremos nesta partida? Aquele jogo contra o Flamengo nos abateu. Depois veio o jogo contra o Goiás, que também era um time da zona de baixo, e o Grêmio não foi bem. O Grêmio conseguiu buscar um empate em uma partida ruim do Grêmio. Ali o Grêmio com 3 zagueiros, o Grêmio com 2 volantes, o Grêmio com aqueles 2 médios, meias atacantes e mais o atacante. O Grêmio não foi bem. Soares não foi bem, o Grêmio não foi bem. Este Grêmio de hoje, que trabalhou toda semana para vencer o Vasco amanhã, pode ser muito diferente daquele. O Grêmio já começa, por exemplo, a ter os reforços da janela. O Grêmio pode botar para jogar Bessosi, o jovem argentino que encantou nos primeiros trabalhos. Mas Renato, a gente sabe, é um pouco conservador. Então, o que temos para esse jogo? Tirando os desfalques que nós temos, tem jogadores retornando. O Carbajo, por exemplo, que não pôde jogar, é um jogador que retorna. Nós temos também o Reinaldo, que retorna. Então, como que o Grêmio deve jogar? Eu acredito, não é informação, que o Grêmio deve abdicar dos 3 zagueiros. Eu acho que o Grêmio muda o time, jogando de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais agressiva, e acredito inclusive em Ferreira desde o início do jogo. Então, se a gente pensar o time do Grêmio para essa partida, a gente pode, vamos projetar os dois. Com 3 zagueiros, a gente tem Gustavo Martins, o Vini e Alves, né? Bruno Alves e Bruno Vini e Gustavo Martins. Se projetar os 3 zagueiros. Tem o Reinaldo, tem o João Pedro. Até aqui, beleza. Aí tu tem os 2 volantes. Tu tem o Carbajo e tu tem o Vijaçante. Tu não vai ter o Cristaldo, que tá lesionado. Tu vai ter o Soares, tu vai ter o Bitelo. Então, a dúvida é quem jogaria no lugar do Cristaldo. Pode ser o Natan, que é o reserva imediato, que não mostrou nada até agora e que, curiosamente, esteve no primeiro tempo lá no jogo contra o Goiás e não tocou na bola. Porque esse é o ponto. Contra o Goiás, o Grêmio teve os 3 zagueiros. O Grêmio teve o Natan no lugar do Cristaldo e o Grêmio montou esse time. Ah, mas não tinha o Reinaldo? Ah, mas foi esse time. E no intervalo o Renato mexeu 2 posições. Renato traz o Gustavo Martins para o volante, tira a discussão dos 3 zagueiros, tira o Ronald e tira o Natan. Tira o Natan. Então esse é o ponto que faz com que eu discuta a permanência desse modelo, porque naquele jogo fracassou.
Vocês se dão conta que é praticamente o mesmo time. Mas, se a gente considerar desde o início o fim dos 3 zagueiros, o que nós podemos projetar? Vamos projetar. Eu acredito, inclusive, que o Rodrigo ele possa viajar, tá? O zagueiro. Não sei se joga, mas pode projetar. Então vamos com 2 zagueiros, tá? Gustavo Martins e Bruno Alves. João Pedro, Reinaldo. Vija Sante. E aqui uma primeira mudança. Mais centralizado. Bitelo Carbajo. Bitelo Carbajo. Ferreira. Soares. E aqui, este é o ponto da minha principal dúvida. Ele pode jogar alguém para a direita e permitir que o Bitelo circule mais por dentro, botando, por exemplo, o Iturbe. Isso ele pode fazer. Ele pode tentar fazer algo com mais um homem no meio, mais forte, liberando completamente o Bitelo para jogar junto aos atacantes. Também pode fazer isso, como botar o Ronald, não acredito que faça, mas pode fazer, e cria algumas soluções. Não vejo o João Pedro viajando. Isso tudo, essa dúvida toda dos jogadores nós vamos tirar na chegada no Rio de Janeiro, porque Eduardo Picão já está no Rio, e na chegada no Rio de Janeiro, nós vamos abrir live antes do Grêmio chegar no hotel. Então, na chegada no hotel, nós já vamos ter tudo. E aí a gente vai projetar na live das 5 horas, que nós vamos ir com bastante tempo, aí eu vou fazer umas 2 horas de live para projetar bem o time do Grêmio. Quero ver se a gente abre a live por volta de 4h30, 5 horas. O Grêmio está projetando chegar ao Rio de Janeiro às 17 horas. Então nós vamos estar bem antes lá. E aqui nós já vamos saber. Mas eu acho que o ponto da nossa conversa nesse momento, abrindo o final de semana, estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, nós vamos ter pelo menos uma ideia diferente do Grêmio em relação ao jogo contra o Goiás. Lembrando, o Grêmio precisa voltar a ganhar. Eu preciso voltar a sortear as camisas aqui. Faz tempo que a gente não ganha. E isso nós precisamos ter muito claro aqui. O Grêmio precisa voltar a ganhar. Não tem outra saída. Se o nosso sonho é ser campeão brasileiro, ganhar do Vasco virou obrigação. Me parece que essa é a principal lógica. Que Grêmio? A pergunta do dia, mas que nós vamos responder. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.